Oi, gente! Hoje eu vim aqui para falar com você sobre uma coisa que eu já passei por isso, então eu queria compartilhar a minha experiência com você sobre planos odontológicos. Todo dentista, ele odeia falar sobre isso. A maioria dos dentistas não gostam de plano odontológico, e isso quando o plano odontológico paga, né? Mas a gente vai entrar ainda nesse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: o plano odontológico, convênio, trabalhar com convênio vale a pena? Para mim deu certo. Quando eu comprei a minha clínica, ela era dentro de um prédio. E eu fiquei procurando uma forma de fazer com que os pacientes fossem até mim, que eles me conhecessem. E para fazer isso, eu tive que trabalhar com convênio odontológico. Quando eu comprei a clínica, ela era pessoa jurídica, então ela já tinha vários planos. Só que os dentistas que eram donos da clínica, eles não trabalhavam mais com plano. Mas aí, como eu comprei, eu resolvi ativar, que eu fiz algumas contas, coloquei tudo no papel, ver o que valia a pena. Eu pesquisei para ver quanto que os planos odontológicos pagavam, quanto que dava para fazer. E então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em outros lugares e trabalhava 2 vezes por semana nessa clínica. Até porque quando eu comprei essa clínica odontológica, esse consultório, eu tinha só 25% da sociedade, né? Isso é tudo no começo, né? Eu tinha apenas 2 anos de formado. E então, com o plano odontológico, ele me proporcionou muita coisa. Então, eu queria falar o seguinte: por que eu estou entrando nesse assunto? Porque eu já passei por isso. E esse plano odontológico me proporcionou muita coisa legal. Eu consegui comprar um carro zero na época. Depois de uns 2 anos que eu estava atendendo plano odontológico, eu consegui comprar um carro zero. Eu morava na casa dos meus pais, né? Eu viajei, fiz intercâmbio, consegui fazer 2 especializações. A primeira especialização foi unicamente trabalhando com convênio. A segunda não, a segunda eu já estava mais estabilizada, eu tinha muito paciente particular, enfim. O plano odontológico, para mim, valeu a pena. Mas eu montei uma estratégia para que eu conseguisse atender esses planos e que valesse a pena. Eu comecei a filtrar esses planos odontológicos. Eu comecei a ver os que pagavam em dia, os que não pagavam, os que glosavam o procedimento e os que não glosavam. Então eu fui filtrando até que algum tempo depois eu consegui trabalhar com no máximo uns 3, e vi os que pagavam melhor, os que não pagavam, os que queriam que eu continuasse. Esse eu consegui negociar, porque com o tempo que eu fui ficando no plano odontológico, muitas pessoas falavam bem de mim. Elas queriam que eu continuasse atendendo o plano, e eu continuei. E não usava material ruim. Todos os pacientes que eu usava o material particular, eu usava o mesmo para convênio, porque eu usava para convênio materiais bons também. Porque, na verdade, eu queria ver o resultado do tratamento. Não adiantava eu usar um produto ruim que eu não ia conseguir chegar em casa e dormir tranquila, sendo que eu fiz um trabalho que não ficou bem feito. Então, eu preferia ter um lucro menor e usar melhores produtos. E com isso, gente, eu consegui conquistar a confiança de muita gente. Então, um conselho, que se eu tivesse um irmão mais novo que estivesse formando em odontologia, com certeza eu iniciaria ele, eu indicaria para ele atender planos, é claro, procurar saber quais planos que dá para trabalhar, e eu ia conseguir ensinar ele a ganhar dinheiro com convênio, porque o plano odontológico ele vai trazer o paciente até você sem você precisar fazer nenhum marketing. E você fazendo um trabalho bem feito nesse paciente, ele vai te chamar outros. E foi isso que aconteceu comigo. Várias outras pessoas vieram tratar comigo, pessoas da família inteira, gente que não tinha nem plano. Fiz muitos tratamentos particulares. E como eu sei qual que é a minha missão, que é ajudar o próximo, eu atendia o plano. Tinha muita gente que não tem condição, e elas tinham só o plano para ajudar elas. Então eu atendi de coração aberto, e as pessoas, muita gente virou minha amiga, muita gente falava muito bem de mim. No prédio onde eu trabalhava, era um prédio de 18 andares, cada andar tinha 6 salas, eu acho. Todo mundo me indicava, porque os pacientes saíam satisfeitos, porque tanto para o paciente de plano odontológico, tanto quanto para o particular, eu atendia da mesma forma.
É claro, gente, que tudo isso que eu tô falando, todas essas coisas boas, eu já passei por coisas ruins também. Mas eu sempre procurei trabalhar com planos que me pagavam no dia, cumpriu com o compromisso delas. E eu cumpria com o meu também, claro. Agora eu quero falar como é que eu conseguia fazer com que era lucrativo para mim. É claro que com o tempo, eu trabalhando com plano, eu fui fazendo eu fui aumentando a minha clínica. Isso no início, foi aumentando o número de pacientes. É claro que eu planejei, eu fiz uma gestão de tempo para mim. Quantos pacientes que eu poderia atender, quanto que isso me renderia. Eu fiz um planejamento pensando no pior cenário, como se o paciente fosse lá e fizesse, vamos supor, se eu ganhasse R$30 por paciente, se isso valeria a pena, se isso pagaria minhas contas, se isso daria um lucro para mim, para eu poder fazer as coisas que eu gosto de fazer. Isso me proporcionou uma gestão muito interessante, porque eu sozinha trabalhando de segunda a sexta. Sexta eu trabalhava até meio-dia, eu atendi o último paciente 5h30 da tarde, e eu conseguia fazer mais de 25 mil só com plano. E o resto era só particular. O resto do lucro, o resto do faturamento era só particular. 25 mil era com plano. Como eu tô falando de plano, eu tô falando de quanto que eu conseguia fazer com plano. Então eu queria ensinar para vocês, eu queria que vocês que são iniciantes, são dentistas recém-formados, que sonham em ter um negócio próprio, sonham em ter um consultório próprio. Se você tiver alguém que fala, não mexe com plano não, você vai se arrepender, e quiser saber mais sobre isso, comenta aqui, que eu posso dar muitas dicas. Eu posso te falar como que eu fiz para poder ganhar dinheiro, conseguir planejar, como eu consegui conquistar os pacientes, que não foi nenhuma técnica, foi ser eu mesma e mostrando pro paciente o que fazia eu estar ali. Era o meu amor pela profissão. Eu acredito que todo mundo que queira montar um consultório, que fez odontologia, é porque ama a profissão. Eu acredito nisso. Claro que deve ter algumas exceções, mas quem acredita na profissão e acredita em você... Outra coisa, gente, vocês têm que acreditar em você. Porque se vocês não acreditarem em vocês, nada dá certo. Vocês têm que ter segurança no que vocês estão fazendo, tá? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em clínica popular, que era uma coisa também que quando eu saí da faculdade, todo mundo fala, não trabalhe em clínica popular. Eu trabalhei para eu aprender. Porque a gente sai da faculdade, a gente não tem prática. Então, quando eu comecei a trabalhar, fui para a clínica popular para atender e conseguir pegar uma técnica, conseguir ganhar uma experiência. E daí as coisas foram, o tempo foi passando, eu comprei esse consultório 25% e a história do consultório para eu virar a única dona dessa clínica, depois eu conto, porque senão vai virar um vídeo longo. Mas eu queria deixar claro para vocês que tem jeito sim de ganhar dinheiro com plano odontológico, desde que você saiba com qual plano odontológico você está mexendo, a sua gestão de tempo, você passa o dia inteiro trabalhando ou perde tempo em celular? Porque se você quer usar a rede social, usa para ganhar dinheiro, gente. Ficar usando rede social para ficar vasculhando a vida dos outros, você não vai faturar 25 mil. Nunca. Tá? 25 mil com convênio, nunca. Então, para quem tá começando, que não tem pacientes, que ninguém te conhece, experimente. Se vocês querem montar um consultório, uma clínica, experimentem trabalhar com planos odontológicos. E ver se vocês se adaptam a ele. Eu consegui me adaptar, eu consegui crescer muito na profissão usando planos odontológicos. Já tive um elogio de um professor que eu formei na PUC Minas, né, na PUC de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E já tive elogio de professores meus indicaram um paciente para eu fazer um tratamento endodôntico. E no final ele ficou entusiasmado comigo. Nossa, você fez uma coisa perfeita. Essa paciente era de um plano odontológico que eu atendia. Ele acreditava que eu não faria quando ele falou com ela que ela atende plano odontológico, presta atenção, porque os dentistas não gostam de atender, então eles fazem um mau atendimento. Ou seja, se eu tô atendendo o plano odontológico, eu tenho que me comprometer a fazer um bom atendimento, não é verdade?
Então eu dei o melhor de mim ali, eu sempre dei o melhor em tudo que eu faço. Então, tem jeito, só depende de vocês quererem e trabalhar, e arregaçar as mangas e trabalhar. E chegar lá na hora certa, ser pontual. Uma das minhas características principais na minha clínica é eu ser pontual. Eu ganhava muito paciente em ser pontual, porque a maioria das pessoas, dos dentistas, não conseguem ser pontuais. E eu conseguia. E eu conseguia porque eu dava muita importância em ser pontual também. Eu dava muita importância a fechar minha clínica na hora certa, ir para casa e descansar. Eu não ficava no consultório até 9 horas da noite. Porque, né, depois eu casei, né? Agora eu tenho um filho. Então, assim, tem como se planejar, você ganhar, você fazer uma gestão financeira, fazer uma gestão de tempo, saber tudo que sua clínica gasta, saber toda a logística ali do consultório. Vocês conseguem ter uma boa lucratividade no início da profissão para que vocês cresçam futuramente e possam se destacar na região onde vocês estão. Eu era um destaque no meu prédio de 18 andares no centro de Belo Horizonte. Os porteiros me indicavam, todo mundo do prédio me indicava, e tinha outros dentistas no prédio, mas muita gente me indicava, porque eu tinha um carisma, né? Preocupava com o paciente, nunca deixei ninguém na mão. Quem quiser dicas, eu vou continuar dando dicas aqui. Vou continuar com esses vídeos para mostrar para vocês a dura jornada de um recém-formado. Eu sei como é, eu sei que dá vontade de desistir no início, mas se vocês amam a profissão, continua assistindo meus vídeos, que eu vou falar toda a minha experiência, vou falar sobre engajamento, vou falar sobre como se destacar na profissão, como fazer o marketing digital, como as coisas mudaram, como é que está o cenário hoje em dia, a tecnologia, como as pessoas hoje em dia, as pessoas passam muito tempo na internet. Você está no ônibus, está todo mundo no celular. Do carro, você é passageiro do carro, você tá no celular, você não vê mais outdoor, não existe outdoor, né? Nem pode, né? É proibido. Mas quando existia outdoor, não tinha internet. Hoje em dia todo mundo tá na internet. Então a gente tem que estar na internet, não é verdade? Então eu vou falar sobre isso aqui também nos meus vídeos. Esperem que gostem. Comentem alguma coisa aqui. Se tiver alguma dúvida eu respondo. E não desanimem, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês a pegar na mão de vocês e levar junto comigo, que eu vou ajudar, tá? Um beijo para todo mundo.